Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pacientes bariátricos podem utilizar Ozempic? Esta pergunta está sendo muito frequente, eu tenho recebido de muitos seguidores das minhas redes sociais, seja pelo canal do YouTube, seja pelo Instagram, Facebook, WhatsApp. É um questionamento muito pertinente de pacientes que já sofreram a cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade e que, por diversos motivos, tiveram reganho de peso ou não estão conseguindo manter seus resultados e estão em busca de um tratamento clínico para o controle do peso. Portanto, vale a pena assistir esse vídeo até o final, porque eu vou explicar em detalhes desde o início da história da cirurgia bariátrica e o avanço do tratamento clínico para o tratamento sobrepeso e obesidade. Vem comigo! Para vocês que estão chegando agora e ainda não me conhecem, eu sou o Dr. Mário Toscano Filho, sou médico do Instituto de Endocrinologia de Toledo, no Paraná, do Centro Integrado de Medicina Avançada do Oeste do Paraná e criador deste canal que tem como missão promover saúde para todas as idades. Aqui eu abordo temas relacionados ao tratamento do sobrepeso, obesidade, do diabetes, das doenças da tireoide, do colesterol, metabolismo ósseo e das mais diversas disfunções metabólicas e hormonais, doenças que acometem todas as idades. Então eu lhes peço que, se você está chegando agora, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo dos vídeos que são publicados aqui semanalmente. Muito conteúdo de qualidade que tem ajudado milhares e milhares de pessoas do Brasil e do mundo em busca de informações a respeito de promoção de saúde. Então eu lhes peço muito para que tomem essa atitude muito simples, que é se inscrever no canal. Isso ajuda demais a fortalecer esse nosso projeto. E também curtir os vídeos, participar nos comentários. Eu respondo a todos os participantes, todas as dúvidas eu procuro estar em contato para a gente promover esses debates aí sobre tantos assuntos interessantes. E isso ajuda demais a gente estabelecer essa troca. E para vocês que já são inscritos no canal, agradeço demais por todo o engajamento, pelo prestígio, pelas visualizações e aos meus queridos diversos pacientes que eu tenho atendido por telemedicina e consultas online, pacientes de todo o Brasil, de todos os estados do Brasil, diversos outros pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Então hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a cirurgia bariátrica, que iniciou-se no Brasil na década de 70, ou seja, já temos mais de 50 anos das cirurgias bariátricas sendo realizadas e de lá para cá muita coisa aconteceu com relação à evolução das técnicas de cirurgia, e que anteriormente eram feitas cirurgias abertas, com derivações de jejum ileares, com um pós-operatório bastante complicado, que inicialmente eram destinadas exclusivamente aos pacientes obesos mórbidos. Hoje a gente nem usa mais esse termo, ou seja, eram para grandes obesos, e as cirurgias também eram tidas ou foram desenvolvidas a princípio como tratamento definitivo para a obesidade. E o que, com o passar dos anos, nós começamos a entender que isso não é de fato o que acontece. As técnicas foram evoluindo, técnicas menos invasivas, com menores complicações pós-operatórias, cirurgias com técnicas de videolaparoscopia, então não é feito mais a abertura abdominal ali do paciente, então as cirurgias são minimamente invasivas, com técnicas desabsortivas, técnicas restritivas. Hoje a cirurgia mais realizada é a gastrectomia vertical. E ainda existem diversas técnicas cirúrgicas, como Fob Capella, como derivação de Y de Roux, como derivações biliopancreáticas, e as cirurgias começaram a ser feitas em pacientes não mais com grandes obesos, mas com pacientes com obesidade, inclusive já feitas em pacientes não obesos com o objetivo de tratar doenças metabólicas, como por exemplo diabetes de difícil controle. Inclusive temos uma bem emblemática cirurgia que foi o ex-jogador de futebol Romário, que passou por uma cirurgia dessa, porque realmente tinha um diabetes de difícil controle e ele não era obeso e fez a cirurgia e obviamente perde-se bastante peso. Porém, muitos pacientes já fizeram cirurgia ao longo dessas décadas e que foi se observando uma taxa muito alta de reganho de peso ao longo dos anos. E esses números chegam até 60% dos pacientes operados pós-bariátricos chegam a reganhar todo o peso perdido
pós-cirurgia ao longo de 5, 10 anos. Eu, particularmente, tenho recebido muitos pacientes que eu tenho tratado que são pacientes obesos que fizeram a cirurgia bariátrica. Tem pacientes aí que já fizeram cirurgia bariátrica há 20 anos, há mais de 20 anos, e que tiveram reganho de peso ao longo desses anos e que hoje estão buscando um tratamento clínico. Aí fica a dúvida também, né? O que fazer com esses pacientes? Reoperar, fazer uma nova cirurgia? Um paciente que já tem um estômago já reduzido, um trânsito intestinal encurtado, né, por uma derivação que foi feita ali. Por outro lado, o avanço clínico do tratamento da obesidade foi muito grande, com medicamentos extremamente seguros e potentes para o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Hoje a gente sabe que a cirurgia bariátrica ela não é um tratamento definitivo, assim como nenhuma medicação hoje que está sendo oferecida ou que está sendo estudada, ele vem com essa promessa de ser um tratamento definitivo. A obesidade é vista hoje como uma doença crônica, existe inclusive o Código Internacional da Doença, que é o CID da obesidade, que é E66, e é uma doença crônica como uma hipertensão, como um diabetes, como um hipotireoidismo, como uma doença que precisa ser tratada continuamente. Como toda doença crônica, demanda tratamento contínuo. Se enquanto você faz o tratamento, você consegue o controle da doença. Quando você suspende esse tratamento, a tendência é você perder os resultados e a doença entrar em descompensação. E a obesidade hoje está sendo vista e manejada desta maneira. O avanço das medicações tem sido muito importante, com os análogos do GLP-1, as canetas para emagrecer. Então a gente começa lá com a liraglutida, com o Victoza, depois o Saxenda, Trulicity, que é a dulaglutida, depois a semaglutida com o Ozempic, a semaglutida oral com o Rybelsus, agora o Wegovy, que é a semaglutida injetável com doses acima de 1 mg. Então a gente está vindo num avanço de estudos de medicamentos com ação gastrointestinal que ajudam na perda de peso e, mais do que isso, promovem melhoras metabólicas muito importantes. Então a gente começou estudando primeiro medicamentos para tratar diabetes tipo 2, para melhorar o controle glicêmico, porém essas medicações promovem importante perda de peso, às custas de aumento de saciedade, aumento do tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, lentificando a digestão, promovendo redução de resistência insulínica, promovendo redução de gordura visceral, redução de esteatose hepática, redução de circunferência abdominal e, o mais importante, redução de risco cardiovascular. Então a gente está falando de medicações que vão muito além da perda de peso em si. São medicamentos que promovem uma melhora geral da saúde do paciente que está em vigência do tratamento. E isso, então, a gente está falando de, quando a gente fala do Ozempic, se ele pode ser utilizado por pacientes pós-bariátricos, sim, ele pode ajudar muito, não só para os pacientes que conseguiram de fato perder peso, perderam bastante peso com a cirurgia, mas que querem fazer uma manutenção desse peso, que a gente sabe da dificuldade que é ao longo dos anos, porque o nosso metabolismo, ele sofre uma alteração quando existe uma grande perda de peso, seja de maneira com dieta, com mudança de estilo de vida de maneira conservadora, ou com abordagem clínica, medicamentosa, ou com abordagem cirúrgica, como a cirurgia bariátrica. O nosso metabolismo ele se readequa àquela nova condição ao perder muito peso. Existe uma mudança do set point hipotalâmico, então nosso eixo hipotálamo, hipófise e glândulas, o metabolismo lentifica devido a essa grande perda de peso como um mecanismo de defesa. Nosso organismo ele se remodela e faz de tudo para recuperar aquele peso perdido que ele entende que aquele peso perdido foi uma agressão, como um mecanismo de defesa. Então, por isso que mesmo os pacientes com estômago menor, com intestino reduzido, eles voltam a ganhar o peso que tinham anteriormente à cirurgia. Então, é extremamente complexo o tratamento da obesidade. E são inúmeras vias metabólicas agindo ali dessa maneira, né? Então, por isso que o tratamento deve ser contínuo. Então, o Ozempic, nesse sentido, a semaglutida injetável, né, de aplicação semanal, que agora foi aprovada pela Anvisa para o tratamento de sobrepeso e obesidade em pacientes não diabéticos, que a gente vai ter então disponível no mercado a partir do segundo semestre de 2023, com o nome de Wegovy.
A caneta que vai ter são exatamente a mesma medicação do Ozempic, semaglutida injetável, só que com doses acima de 1 mg por semana, chegando até a 2,4 mg por semana. E essas medicações, elas ajudam no controle glicêmico, elas ajudam então na redução do peso. Então, pacientes pós-bariátricos, sejam aqueles que reganharam peso para conseguir novamente reduzir o peso, estar em peso adequado, ou para aqueles pacientes que querem manter o resultado, perderam lá seus 40, 50 quilos, 30 quilos com a cirurgia bariátrica e que gradativamente estão reganhando esse peso para conseguir manter esse resultado. Então, o Ozempic passa a ser, o Wegovy passa a ser uma excelente ferramenta para tratamento clínico do sobrepeso e obesidade. E por quanto tempo? Por tempo indeterminado. Como eu falei, a obesidade sendo uma doença crônica, ela demanda tratamento contínuo. Então pode ser utilizado para toda a vida. Os estudos apontam segurança cardiovascular, renal, hepática. Então está havendo muita conversa na internet, muitos colegas também vindo falando dos potenciais riscos a longo prazo. Porém, o que nós temos de estudos hoje, a gente tem que se basear nos estudos, são de segurança da medicação. Então, é possível sim utilizar e utilização contínua no longo prazo. O que a gente sabe que limita muito ainda isso é o custo, o elevado custo. E novas medicações estão sendo estudadas, como a tirzepatida, que é um agonista duplo de GLP-1 e do GIP, que é o Mounjaro, que já tem nos Estados Unidos para tratamento de diabetes tipo 2 e que também já está sendo estudado para obesidade em pacientes não diabéticos, promovendo perdas de peso equivalentes ou até superiores às cirurgias bariátricas. Então, realmente está sendo uma revolução no tratamento da obesidade no mundo todo. E a tendência é a gente cada vez mais lançar mão desse arsenal terapêutico para a associação no tratamento. Tá? A cirurgia bariátrica vai continuar disponível e também sempre com técnicas mais modernas, menos invasivas, com uma recuperação pós-operatório mais rápido, com menos complicações, né, para o paciente, e as medicações que vêm para auxiliar e somar forças no tratamento da obesidade, que afinal de contas é tão complexo. Então, a resposta é sim, pode ser utilizado, tá? Para vocês que têm interesse em saber se pode utilizar, não é simplesmente sair, comprar a medicação e utilizar por conta própria, sempre deve ser feita com acompanhamento médico, com a devida indicação, realização de exames prévios, eu sempre friso isso bastante nos meus vídeos, isso é fundamental, associado sempre com dietas hipocalóricas, a prática regular de atividades físicas. Todo resultado e manutenção de resultado de perda de peso sempre deve ser alcançado com esses 3 pilares: mudança de estilo de vida, atividade física regular, dietas hipocalóricas, e a medicação é um dos pilares do tratamento, tá, ok? E para isso precisa ter acompanhamento médico, nutricional, precisa ter um acompanhamento com orientação com educador físico, muitas vezes também precisa do tratamento com psicólogo, né, para esses pacientes obesos, grandes obesos. E hoje a gente não fala mais dos grandes obesos em obesidade mórbida, a gente fala nos obesidades graus 1, 2 e 3. Obesos graus 3 são acima de 40 de IMC e seriam aqueles grandes obesos com dificuldades de limitações na sua capacidade funcional, que aí sim realmente precisam de abordagens mais agressivas com relação ao tratamento da perda de peso, porque a gente sabe o quanto que isso aumenta o risco das doenças cardiovasculares e das doenças metabólicas. Então, se você tem interesse em saber como ter esse acompanhamento do tratamento, entre em contato conosco, vai ser um prazer acompanhá-los e atendê-los. Curtam o vídeo, ajudem a compartilhar nas suas redes sociais, são informações muito importantes e isso ajuda demais a fortalecer este projeto. Espero vocês no próximo vídeo. Saúde para todas as idades, um grande abraço e até breve.